Boa noite, meus queridos. Boa noite, meus queridos. Meus irmãos, a gente vai começar daqui a pouco a nossa live, né? A nossa transmissão ao vivo. A gente está esperando as pessoas entrarem aqui. Esse vídeo vai ficar disponível depois também no Facebook, então você vai poder acessar quando você quiser também, tá bom? Nós vamos aguardar aqui uns minutinhos. Eu estou fazendo também uma sala aqui no Zoom, caso você seja também dessas outras tecnologias, você pode me ver por lá também, tá bom? Então, vou fazer uma chamada lá, eu estou copiando o link nos grupos da nossa igreja, então você pode acessar por lá também caso você queira, tá bom? Opa, vi que está online aqui o Lucas, o Anderson, a Eliane. Aí o pessoal está entrando. Aí, meus irmãos, logo a gente vai então começar nosso devocional desta noite. Para quem quiser acompanhar também pelo Zoom, que é um outro aplicativo de estudo, aí você pode interagir também comigo. Você também pode fazer, eu estou copiando o link aqui nos grupos da igreja, então você pode fazer, tá bom? Copiei aqui no link da UPH, da UMP, e da SAF. O Adriana está mandando também o link do Facebook para os grupos, então daqui a pouco todo mundo recebe, tá bom, meus irmãos? Enquanto isso, vamos louvar o nosso Deus. Hoje é o momento da nossa devocional, né? Como eu sempre gosto de falar, na verdade nós não estaríamos aqui, mas a gente estaria na igreja. Hoje é quarta-feira, é o momento da gente ter o nosso culto, mas enquanto a gente vive esse momento aí de pandemia, digamos assim, né? Esse momento ainda meio incerto para nós, né? Nós vamos seguindo o que as nossas autoridades estão falando aqui e a gente vai então dessa forma nos interagindo aqui através do Facebook, através dos links, tá bom? Meu irmão, mas eu gostaria de pedir para você que está me acompanhando que pegasse a sua Bíblia. A gente vai ter um momento aqui de oração, então eu queria que você deixasse um pouco aí os aplicativos, as outras coisas, concentrasse um pouquinho nesse momento. Então pega a sua Bíblia, vamos ter um estudo, né? Nós vamos continuar o nosso estudo de Gálatas, então vai ser o momento também da nossa reflexão para isso, tudo bem? Então, meus irmãos, vamos iniciar esse momento nosso. Eu gostaria de convidar você, a sua família, todos que estão aí contigo, para que a gente fechasse os nossos olhos. Nós vamos fazer uma oração ao nosso Deus, agradecendo pelas nossas vidas, é claro, e não nos esquecendo, né, de pedir pela vida dos nossos queridos, pela vida de toda a nossa igreja, que de alguma forma nesse momento, né, ainda está nessa quarentena em casa. Vamos fazer o possível, né, meus irmãos, dentro do que a gente pode, para que a gente tenha logo esse momento passe e a gente continue as coisas, né, a gente sabe aí os impactos que a gente vai ter nesse sentido, tá bom? Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós te somos gratos, Senhor, nesta noite de quarta-feira, noite de estudo, noite de ouvir a Tua voz através da Tua palavra, e queremos, ó Pai, louvar ao Senhor pela vida de cada um que está aqui hoje, online, acompanhando esse estudo, louvar ao Senhor pelas bênçãos da nossa vida, louvar ao Senhor por tantas inúmeras graças que nós temos recebido advindas do Senhor, da Tua boa mão. Mas queremos também, nesta noite, suplicar, Senhor Jesus, pela vida das famílias, pela vida do nosso país, da nossa nação. Suplicar a Deus que esse caos, Pai, que nós enfrentamos, essa crise em que vivemos esse momento,
tenhamos, ó Deus, o coração voltado para o Senhor, a nossa esperança, o nosso conforto, o nosso consolo. Mas também queremos suplicar pela vida de todos aqueles, ó Pai, que vivem nesse país, nos países afetados por esse vírus. Queremos suplicar a Deus para que o Senhor nos abençoe essas vidas, aqueles que estão infectados, aqueles que estão em quarentena, que logo, ó Deus, isso possa passar. Abençoe os profissionais da saúde que são linha de frente nesse momento, seja com eles, Pai de amor, seja com aquelas pessoas que necessitam da Tua graça, do Teu poder, e não nos deixe, ó Deus, como povo do Senhor, a perder as nossas esperanças, a colocarmos, ó Deus, a nossa esperança naquilo que está longe do Senhor. Nos ajude a viver de forma santa e agradável a Ti. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias, então, no Salmo de número 92. Isso. Nós vamos iniciar, então, com este Salmo, Salmo 92, lendo aqui, né? Então, gostaria que você pegasse a sua Bíblia e lesse esse Salmo também junto comigo, né? O Salmo tem como título, né, aquele título em negrito, não o inspirado, é claro, mas dado pela Sociedade Bíblica do Brasil, diz Hino de Gratidão a Deus. Diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende e o estulto não percebe isso. Ainda que os ímpios brotam como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, não obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor. Florescerão os átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Salmo diz: o Senhor é a minha rocha, e nele não há injustiça. Louvamos a esse Deus grande, esse Deus maravilhoso, que nos fez, que nos criou e que nos escolheu para sermos os seus filhos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, é com grande alegria, então, que nós vamos ao nosso estudo da Palavra de Deus. E antes eu queria lembrar os irmãos que esse é um período que a nossa igreja, infelizmente, ainda está em recesso, né, no sentido de estar fechado. Até então que a gente tem aí algumas tratativas do nosso governo, principalmente do nosso governo estadual. Nós vamos seguir por aqui, mas tem uma frase que provavelmente não é da minha autoria, né, mas que circula pela internet, que diz que a igreja não fecha. E de fato essa é uma verdade, né? A igreja, ela não fecha, porque a igreja somos nós, é o povo de Deus. E hoje eu fiquei muito feliz porque o diácono Mateus me convidou aqui para nós fazermos uma chamada, e possivelmente nós vamos continuar também os nossos pequenos grupos aí de uma forma diferente, né? Através de um aplicativo, e tentar aí de forma online também interagir com os irmãos. A gente vai trazer mais informações ao longo do tempo de como a gente vai fazer isso. Talvez não serão todos os grupos, né? Mas aqueles que conseguirem, porque aí tem que ter a internet, enfim, tem algumas coisas. Mas a gente vai se encontrar por aqui, tá bom? Então, meus irmãos, vamos para nosso estudo, né? Lembrando, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas, isso! E eu não tenho muita pressa aqui de correr com esse estudo, então nós falamos na quarta-feira, dos versos 1 até o verso 4, na quarta antes, né? Obviamente não a quarta-feira passada. Depois, no domingo, nós falamos sobre o verso 6 até o verso 9. E hoje, nesse nosso estudo, eu quero tratar do verso 10 até o verso de número 17, tá
bom? Então eu vou repetir aqui para você achar aí na sua Bíblia, Gálatas capítulo 1, nós vamos do verso 10 até o verso 17. Eu estou respeitando aquelas marcas, né, que a própria Sociedade Bíblica do Brasil dá, né? Então, quando possível, né, nesses momentos, eu respeito um pouco isso. Obviamente, em alguns momentos eu entendo que o assunto não necessariamente acaba ali, então eu vou um pouco mais, mas nesse sentido eu vou respeitar. Tá bom? Vamos aqui então dar uma lida. A Adriana vai aqui aumentar o som. Ela falou que o som tá. Pois deixa o comentário aí. Pode aumentar. Acho que aqui? Esse aqui. Esse. Peraí. Pronto. Aumentei aqui no máximo o som. Tá bom? Espero que tenha melhorado aí. Meus irmãos, então vamos para a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos lá. Gálatas capítulo 1. Eu quero ler com os irmãos então do verso 10 até o verso de número 17. Tudo bem? Vamos ler lá? Diz assim: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Essa é a pergunta do apóstolo Paulo. Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Verso 14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar-me seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém aos que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Amém, meus irmãos, palavra do nosso Deus. Eu quero convidar você mais uma vez a baixar sua cabeça. Nós vamos mais uma vez orar ao Senhor. Pai querido, obrigado por este momento ímpar na nossa vida, de podermos ler a santa palavra do nosso Deus, de entender, Pai querido, que daqui estão as palavras de vida eterna, que nos fazem sábios, não segundo o curso deste mundo, não segundo as ideias ou filosofias, mas segundo a Tua palavra, segundo a verdade imutável do Evangelho de Cristo Jesus. E nesse momento em que nós abrimos a Tua palavra, nós queremos suplicar ao Senhor que fale conosco. Nós queremos ouvir a voz do Senhor, a falar aos nossos corações, a mostrar o caminho santo, verdadeiro do Evangelho de Cristo, que muitas vezes humilha o nosso coração, porque estamos aqui sem nada, viemos sem nada, mas o Senhor, na sua infinita graça, nos trouxe aqui, nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos seus filhos. E louvamos ao Senhor por isso, louvamos ao Senhor por tamanha graça, pelo Evangelho que sobremaneira, ó Deus, inunda os nossos corações. Obrigado por essa palavra, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu já disse que Gálatas é uma das grandes, ou talvez uma das maiores cartas no sentido de defesa do Evangelho, né? Obviamente, não necessariamente são minhas essas palavras, mas nós notamos que durante toda a carta, Paulo vai defender o Evangelho Sagrado de Cristo Jesus. E vai fazer isso de uma forma, sem dúvida, primaz, excelente, onde ele mostra que Cristo é a suficiência, de que nós estamos em liberdade com Cristo Jesus e que algumas coisas já se passaram, principalmente alguns fatos ou algumas realidades que outrora no judaísmo faziam sentido, mas que no cristianismo já não fazem mais sentido, porque eram sombras daquilo que Cristo seria. E é interessante pensar que Paulo, quando começa essa carta, e eu falei isso algumas vezes, é bom a gente, em alguns momentos, relembrar este contexto. Paulo, quando começa essa carta, ele diz justamente o seguinte, né? Que ele é um apóstolo. Por que ele está dizendo isso? Ou o que estava acontecendo? Dentro desse contexto geral da carta,
Paulo planta algumas igrejas, né? Embora a gente lê Epístola de Paulo aos Gálatas, vai lembrar que não era uma igreja, mas eram várias igrejas naquela imediação, né? Nas imediações da Galácia, né? Isso ele deixa claro no próprio texto. E ele fica muito feliz porque ele conseguiu ali, isso foi um fruto do seu trabalho, abrir algumas igrejas e homens santos estavam lá congregando, crentes verdadeiros em Cristo Jesus. Mas ele, como apóstolo e como missionário, né, um dos precursores, ele teve que sair de lá e ir pregar o evangelho em outras cidades. Mas ele recebe uma notícia que deixa ele muito preocupado. Quando ele fica sabendo da situação lá dos Gálatas, das igrejas da Galácia, ele fica sabendo que existem lá pessoas, um grupo, digamos assim, de missionários que eram falsos mestres. O que quer dizer isso? Pessoas que ensinavam o evangelho não tal como Paulo havia feito. Não o evangelho sagrado de Jesus, não o evangelho da palavra, mas ensinavam coisas ou costumes judaicos. Por isso, esses falsos mestres eram chamados também de judaizantes, ou seja, porque queriam que algumas coisas da cultura judaica fossem acrescidas ao evangelho. Então eles diziam o seguinte: olha, tudo bem, nós somos salvos pela graça, mas assim que nós somos salvos, é preciso que algumas coisas a gente respeite, é preciso que algumas coisas a gente ainda tenha conosco. E basicamente, né, eram três grandes coisas. Eu gosto de lembrar disso. Eram três grandes coisas que eles tinham. A primeira delas é a questão da circuncisão. Isso, que foi um costume até então. A segunda, a guarda do sábado, né? Era uma grande questão que também se fazia presente. E a terceira era a questão da dieta, né? Eles tinham uma dieta restrita, em que basicamente eles não podiam comer carne de alguns animais, dentre eles a carne de porco, que a gente sabe era considerado como animal imundo. Então, esses eram basicamente os três grandes costumes. Obviamente, tinham-se mais algumas outras coisas, mas de uma forma geral, esses três aspectos, eles evidenciam então essa ideia do judaísmo. Então, esses falsos mestres judaizantes, eles foram até lá e eles então começaram a fazer duas coisas para que o evangelho que eles pregavam ganhasse mais adeptos. Primeiro, descaracterizar o apostolado de Paulo. Essa é a primeira característica. E fazendo isso, consequentemente, descaracterizaria também o quê? A mensagem do apóstolo Paulo. Descredenciando a pessoa, eu também descredencio o que ela falou. Então, basicamente esse é o contexto que Paulo vive aqui. E agora Paulo então escreve essa carta mostrando para aqueles irmãos que não era assim. Mostrando para aqueles irmãos que o evangelho era precioso demais, era sagrado demais, era importante demais, era muito caro a ele e muito caro ao povo de Deus, para que eles passassem para um outro, que na verdade ele diz que não é outro, porque não existe um outro evangelho, um outro caminho. E essa não é o aspecto que Paulo procura aqui. Então agora, nesses versos que nós lemos, Paulo vai falar mais uma vez sobre isso. Ele começou do verso 1 ao verso 5 se apresentando, e nessa apresentação ele fala do evangelho sagrado de Cristo Jesus. Do verso 6 até o verso 9, ele fala sobre a mensagem do evangelho, que é muito mais importante que o seu mensageiro. Mas agora dos versos 10 até o verso 17, ele vai mais uma vez defender o evangelho e falar de como é grande, ou de como é grandioso esse evangelho. E hoje, na minha devocional desta noite, eu gostaria de expor junto com os irmãos que me acompanham essa ideia de como o evangelho é grandioso, de como o evangelho ele é importante, precioso para nós, porque é a mensagem de Deus ao nosso coração. Então, ele começa falando justamente sobre essa questão. No verso 10 ele diz: porventura eu, agora, procura o favor dos homens. Então lembre-se que uma das coisas que aqueles homens queriam descredenciar, esses falsos mestres, que eu chamo de Paulo, pregou um evangelho, digamos, diferente. Como quase que um político. Sabe quando o político quer fazer uma mensagem que agrade a todos? A gente
aqui no Brasil a gente conhece bem esse aspecto, né? Ou seja, o político, se ele está no meio de uma determinada grupo, ele fala bem daquele grupo. Se ele estiver em outro grupo, ele fala bem daquele outro grupo. Ele não tem uma mensagem, às vezes, coesa. Mas depende de onde ele está, ele pode mudar o seu discurso. E é um pouquinho disso aqui que Paulo é acusado. Paulo é acusado por aquelas pessoas de mudar o evangelho, deixando mais suave para aqueles irmãos, com a ideia de ser um político, com o fim de ganhar daqueles irmãos a confiança e quem sabe alguma vantagem, algum donativo a mais. Então, a questão que se coloca é que eles querem diminuir a mensagem do apóstolo Paulo, dizendo o seguinte: olha, não é assim. Olha, tem mais coisa aí nesse evangelho. Eles queriam, então, justamente essa questão. Eles queriam que aqueles homens, os Gálatas, que Paulo vai chamar, e isso vai ficar bravo com eles, e lá, depois, um pouquinho mais para frente, você vai ver que ele chama ele de insensato, aquele que não tem sensatez, ou seja, que deixou o evangelho, e essa é a palavra dura que Paulo fala com eles: olha, vocês são insensatos, porque não estão observando o evangelho de Cristo. Paulo fica bravo com aqueles irmãos, justamente por isso. Então, Paulo, a partir do verso 10, ele fala: olha, a minha motivação, ao contrário do que vocês pensam, ao contrário do que talvez foi falado aí, em algum momento, por esses falsos profetas, por esses falsos mestres, por esses judaizantes, mas a minha mensagem não é minha, mas a minha mensagem é do Senhor. E ele vai dizer: porventura, procuro eu agora o favor de homens ou o favor de Deus? Olha, Paulo diz o seguinte: o evangelho do Senhor é precioso demais para mim, e ele não quer que lance dúvidas sobre o seu caráter. Talvez você pense: Paulo que quer se defender apenas, ou você pensa: olha, talvez seja um certo egoísmo de Paulo querer se defender, numa leitura rápida, talvez seja essa a sua ideia, mas eu quero dizer para você que não. Porque Paulo não está defendendo aqui o Paulo, né, a pessoa dele, mas o seu apostolado. Está defendendo aqui necessariamente que ele era um enviado de Deus para a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Paulo, meus irmãos, não tinha o coração voltado para a politicagem. Paulo não queria aqui ganhar as pessoas através de um discurso suave, tal como esses que a gente ouve hoje, do tipo: ó, venha para a minha igreja e os seus problemas vão acabar. Venha para a minha igreja e você vai ser promovido. Venha para a minha igreja e você vai ter um carro novo. Não era esse tipo de pregação que Paulo queria. De jeito algum, de modo algum, de forma alguma. Mas o que Paulo queria de fato era que o evangelho de Cristo fosse pregado. E, meus irmãos, isso é tão tranquilo para nós, porque quando Paulo vai se defender disso, e ele fala um pouco da sua biografia, ele diz que ele fez o que fez pela graça de Deus. Mas quando a gente olha para aquele homem, olha para o que Deus fez com ele, observe você como Deus trabalhou na vida do apóstolo Paulo. Ele diz assim lá em 2 Coríntios, quando ele fala sobre o seu histórico de vida. Ele diz: muito mais em prisões, açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi de Deus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias e muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Meus queridos, Paulo mostra aqui então que o que fez dele ser apóstolo foi a escolha de Cristo. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas ele mostra alguém que tem um caráter extremamente ilibado. Não porque ele queria que isso acontecesse ou estava se mostrando com isso, mas para mostrar que o importante na vida dele era a graça de Deus. O importante na vida dele era a glória de Deus. Isso eu fico me perguntando, meus irmãos, porque essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para nós muitas vezes, de olhar dentro do nosso coração e medir as nossas atitudes, o que nós temos feito e perguntar para nós mesmos: o que eu tenho feito glorifica a Deus? O modo como eu trato a minha esposa, o meu esposo,
O modo como eu me relacionamento, como eu me relaciono, aliás, com os meus colegas do trabalho, isso glorifica a Deus. É dessa forma que nós temos que entender. E o que Paulo diz é que ele não procurava aqui agradar as pessoas. Ele não procurava aqui fazer um evangelho soft, tal como nós encontramos hoje, mas o seu grande objetivo era a glória de Deus. Era entender que o seu apostolado, que o seu ministério não se dava para que ele aparecesse para os outros, mas se dava para que Cristo aparecesse. O que nos lembra bastante aquela fala de João Batista: importa que ele cresça e que eu diminua. Essa é a fala do apóstolo Paulo. Porque, meus irmãos, Paulo entende que o evangelho é muito importante. Eu disse isso na mensagem passada, que o mensageiro é muito menor que a mensagem. Ou seja, o evangelho de Cristo é muito maior que nós. Ele não é maior, ele, aliás, é maior do que os pregadores. Muitos pregadores querem se colocar à frente da mensagem ou aparecer mais do que a palavra de Deus. Mas quando isso acontece, nós perdemos a essência do evangelho, de entender que é a vontade de Deus ministrada através das pessoas. Nós entendemos que, de fato, meus irmãos, é muito difícil um pecador falando a outros pecadores. Mas eu me lembro de uma ilustração muito bonita que o reverendo Augusto usa, bonita no sentido de nos fazer pensar, é que, tal como qualquer pessoa, nós somos pecadores, mas nós encontramos a casa onde tem o pão. Como todas as pessoas, nós precisamos de Cristo. E ele compara essa ideia de precisar de Cristo como, de fato, sermos mendigos. Ou seja, todos nós somos mendigos, né? Carecemos, mas nós encontramos a casa onde tem pão. Nós encontramos a glória de Deus. E, meus irmãos, esse é o primeiro ponto, então, da minha mensagem. É dizer que o evangelho do Senhor Jesus e a sua motivação a pregá-lo é sempre o próprio Cristo. Não é o favor, não é a nossa glória, não é os donativos, não é as arrecadações, mas é a glória do Senhor. Porque, meus irmãos, o verso 11 e 12 vai dizer que esse evangelho, ele não é algo ou uma história que eu inventei. Não é algo fictício, não é uma ideologia, não é algo passageiro em que eu escrevi uma história. A Bíblia não é um livro escrito nessa ideia, mas é um livro supracultural e um livro que nos mostra de todos os tempos a vontade do Senhor. Claro que eu não nego aqui que nós temos uma interpretação, né? Vale lembrar que a Bíblia não foi escrita no nosso idioma, nem na nossa cultura, mas os valores e princípios dela são eternos. Claro, meus irmãos. E o evangelho de Cristo Jesus é justamente isso. Não é algo que veio de um homem, não é algo que veio de uma pessoa, mas é algo sobrenatural, que veio do próprio Deus, que veio de Cristo, através de Cristo, para os nossos corações. Então, na sequência, o apóstolo mostra que o evangelho que ele prega não veio de fontes secundárias. Ele não recebeu de alguém e depois passou, mas ele diz que aquilo que ele recebeu, ele também entregou. É o que ele fala lá em 1 Coríntios, aquilo que eu recebi, eu também vos entrego. E nesse momento ele vai dizer que a sua fonte, nos versos 10 e 11, ele faz saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, mas o evangelho por mim anunciado é revelação de Jesus Cristo. Porque a revelação que eu recebi, eu não aprendi de uma pessoa, não sou uma fonte secundária, mas eu aprendi do próprio Cristo. Eu aprendi do próprio Deus. E, meus irmãos, é importante entender isso, porque notem que Paulo não vai trazer os holofotes para ele. Porque ele vai dizer, olha, esse ensino não fui eu que inventei do meu coração, ou não foi algo que eu tirei da minha mente, mas foi algo que eu aprendi do próprio Cristo. E Paulo é um desses homens que foram inspirados por Deus. Quando você lê o Novo Testamento, você vai ver que grande parte dele foi composto por Paulo. Nós temos a certeza de Romanos, passando então todas as suas cartas, chegando ali até a Filemon, todos Paulo escreveu, foram cartas escritas por Paulo. Ou seja, talvez um terço aí, pode ser até mais, dependendo do referencial, foi escrito pelo apóstolo Paulo. Ele foi um homem usado por Deus nesse sentido. Ele foi um homem inspirado por Deus para escrever a sua palavra. Um dos comentaristas que eu li acerca desse texto diz o seguinte, que o evangelho pregado por Paulo
não foi forjado pelo intelecto humano. Não é um sistema filosófico, nem uma fé religiosa, criada por algum gênio religioso. Nem era nem mesmo um desenvolvimento humano da religião judaica. O evangelho de Paulo não é humano, mas é divino. Não é natural, mas sobrenatural. Seu molde ou padrão era outro. Outra espécie de mente estava por detrás dele. Ou seja, esse é o evangelho de Cristo Jesus. Sabe por quê? Pois o verdadeiro evangelho, ele vem do próprio Cristo. Ele vem de Deus. Muitas pessoas falam de evangelho como se fossem mensagens diferentes. E algumas vezes a gente olha pessoas lendo o evangelho até em locais fora do cristianismo, como se pudessem tirar dele algumas lições. Mas lembre-se, o evangelho ele vem de Cristo. A sua origem é celestial. Não estou falando aqui de uma ficção. Não estou falando de um livro escrito por um grande autor, por um excelente escritor, que talvez te contagie na sua leitura, mas é um livro que vem do próprio Deus. É claro, meus irmãos, que dentro da teologia, onde a gente entende a ideia de inspiração, a gente vê que Deus usou pessoas para isso. É um livro 100% escrito pelas pessoas, mas 100% Deus. Ou seja, em última análise, traduz o próprio Cristo, que era 100% homem e 100% Deus. Dentro desse aspecto, é um livro escrito por homens, sim, sem dúvida, mas homens inspirados por Deus. Homens inspirados que escreveram a respeito da história, a respeito do tempo, trazendo lições preciosas do Evangelho de Cristo Jesus. Por isso, o Evangelho é precioso. Então, meus irmãos, ficou claro aqui duas coisas que são importantes de nós vermos. Primeiro, a motivação. Paulo diz que a sua motivação não é o holofote, não é que ele ganhe glória, mas a sua motivação é divina. A segunda questão, ele disse por que a sua motivação é divina? Porque o evangelho que ele traz advém do próprio Cristo. E a terceira e última grande questão que Paulo nos coloca aqui dentro desse texto é que o evangelho ele transforma vidas. E eu então vou agora do verso 13 até o último verso, quando ele diz: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora. E, meus irmãos, para mostrar então que o evangelho transforma vidas, Paulo vai fazer uma coisa muito interessante aqui. Ele vai contar o seu próprio testemunho. Ele vai mostrar de como ele era antes e como ele passou a ser. Como era o seu procedimento, como ele vivia antes do evangelho e depois daquele momento em que ele caminhava para Damasco, quando Jesus falou com ele, disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo era alguém que se preocupava em extremo com a religião. E ele vai dizer isso de uma forma tão interessante que ele vai dizer que entre os seus pares, né, entre as pessoas da sua idade, entre os seus colegas, digamos assim, de judaísmo, ele era o melhor. Ele diz: olha, quando na minha idade eu era o melhor. E ele vai dar todo esse aspecto, né? Ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça, que não há lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isso eu considerei como perda. É o que ele fala lá, a carta aos Filipenses, quando ele diz: olha, essa daqui é o meu histórico, essa daqui é a minha biografia, é isso o que eu era. Eu era alguém extremamente zeloso, e talvez o reverendo Bernardes usa essa expressão, um fanático judeu. Ou seja, alguém extremado no seu zelo, no seu cuidado para a religião. E ele é extremamente, ele se colocava aqui como um dos melhores, mas ele é alguém extremamente conhecedor. É importante você lembrar disso, que Paulo não era alguém que chegou no judaísmo por acaso, mas era alguém que estava extremamente ligado àquela religião. Ele era conhecedor da lei, ele era um fariseu. Ele estudou com um dos maiores da sua época, o Gamaliel. Ou seja, ele era alguém extremamente conhecedor do Antigo Testamento. E não só do Antigo Testamento, mas o judaísmo trazia em si uma questão de tradição muito forte.
E ele também era conhecedor de toda essa tradição. Ele era conhecedor de todo esse aspecto, de todas as características da religião judaica. E ele vai dizer, olha, e isso tudo, para ainda completar como eu era, ele vai dizer, além disso tudo, eu era perseguidor da igreja. Ou seja, se você lembrar um pouco desse histórico e ir lá para Atos, você vai se lembrar que Paulo, ele participou, e o texto diz que ele consentiu, essa expressão que o texto em Atos usa, da morte por apedrejamento de Estevão. Ou seja, eles consideravam alguém então que necessariamente era alguém zeloso, e o seu zelo era tal que ele perseguia a igreja. E alguns textos dizem que Paulo era alguém até, de certa forma, violento. Alguns textos dizem que ele puxava as pessoas, tirava as pessoas da sua casa e os arrastava. Essa era a expressão usada. Mostrando então que Paulo era esse homem, alguém conhecedor da lei, fariseu, extremo, fanático muitas vezes. Que ele vai dizer, olha, sabe tudo isso daqui? Ele disse na carta nas Filipenses, tudo isso daqui eu considerei como nada, como refúgio, porque agora eu ganhei uma nova motivação. E ele vai dizer isso, eu era assim antigamente, mas agora eu sou diferente. Mostrando então, meus irmãos, um aspecto que nós temos que lembrar sempre. O Evangelho transforma vidas. O Evangelho de Cristo Jesus transforma pessoas. Meus irmãos, isso de certa forma humilha o nosso coração, não é verdade? Porque quando nós chegamos até aqui, nós chegamos sem nada. Não há alguma coisa muito boa que Deus viu em você, algum talento que Ele precisava muito que você fosse à igreja. Pelo contrário, Ele foi até você. Ele te chamou para o Evangelho. E Paulo mostra essa expressão de uma forma tão bonita, quando ele diz assim, nos versos 15, quando ele diz, quando porém ao que me separou antes de eu nascer. Olha que expressão, meus irmãos. Aquele que me separou antes de eu nascer. Isso me lembra muito uma frase, né? Um verso do profeta Jeremias, onde diz assim, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. Se eu e você fôssemos esperar pela nossa motivação, se eu e você fôssemos esperar pela nossa boa vontade, nós jamais chegaremos ao Evangelho. Mas foi preciso que Deus, em Cristo Jesus, fosse até lá e nos chamasse. E isso, meus irmãos, é a eleição incondicional. Não depende de nós. E essa é a graça irresistível. Naquele momento em que Deus nos chama. Por isso nós dizemos que isso é sobrenatural. Porque um morto não tem vontade. E nós éramos assim, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Cristo nos fez andar nos teus caminhos. Nos tirou desse caminho de outrora e nos trouxe para o caminho da sua luz. Esse é o Evangelho do Senhor. O Evangelho que transforma. Um Evangelho que muda. Um Evangelho que desfaz todo aquele nosso caráter, nossa impulsividade, quebra o nosso orgulho e nos mostra agora quem nós devemos ser em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho Santo, Sagrado do nosso Senhor. Essa é a graça irresistível. E Paulo nos lembra que esse chamado é sobrenatural. Vamos lembrar que Paulo, ele não estava indo a uma igreja quando Deus o chamou. Pelo contrário, ele estava indo a Damasco para quê? Ele queria perseguir cristãos. E naquele momento em que uma luz muito forte veio, e ele cai lá do cavalo e uma luz forte diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, Cristo se identifica tanto com a sua igreja, que Paulo não perseguia a igreja de Cristo, mas o próprio Cristo. E é por isso que ele diz, então, por que me persegues? E daquele momento então, meus irmãos, aquele que era fariseu, extremo na sua lei, que se vangloriava de ser o melhor dos seus pares da sua idade, naquele momento aquele coração é quebrantado perante o Senhor. E aquele evangelho, o evangelho sagrado de Jesus, quebra esse coração.
Meus irmãos, que bênção poder entender essas verdades tão preciosas do Evangelho de Cristo Jesus. Eu queria encerrar então a minha palavra desta noite, lembrando, meus irmãos, o que nós vimos aqui um pouquinho nesse texto. Primeiro, de que o Evangelho, a sua principal motivação é a glória de Deus. Não é eu aparecer, não é eu fazer o meu nome, mas é o nome de Cristo. Isso João Batista nos ilustra muito bem quando diz assim: importa que ele cresça e que eu diminua. Essa é uma frase importante para nós. Por isso, meus irmãos, a aplicação que eu faço é: se lembre sempre que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. E um bom teste para nós sabermos se de fato nós estamos fazendo para a glória de Deus é saber que quando nós fazemos alguma coisa, se eventualmente alguém elogiar, às vezes a gente faz isso na igreja, né? Se eventualmente alguém elogiar, se o nosso nome sair no boletim, nos agradecimentos finais, amém por isso. Mas se não sair também, tranquilo, porque o que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. E às vezes o trabalho, principalmente na casa do Senhor, pode ser que não ganhe tantos holofotes assim. Mas se você ficar chateado porque talvez não teve o agradecimento no final citando o seu nome, se talvez aquela menção não saiu no boletim da igreja ou qualquer coisa da natureza, veja o seu coração e lembre-se, a sua motivação não está no holofote, não está em aparecer, mas a motivação está em buscar a glória do nosso Deus. Em segundo, lembre que a natureza do Evangelho ela é santa. Não é uma intervenção humana. O livro que nós estamos lendo aqui, a Bíblia, ela não é uma elucidação que veio da cabeça de alguém, mas é a mensagem do próprio Deus para o seu povo. Portanto, meus irmãos, valorize essa palavra, leia essa palavra, entenda que essa palavra traz para nós não lições só de um mundo aqui e agora, mas palavras importantes que refazem a nossa esperança. Talvez essa tristeza nos abate em alguns momentos, principalmente nesse momento que nós vivemos, talvez reclusos em casa, né? E recebendo aí alguns memes sobre como ficar em casa e essa questão ruim. Mas, meu irmão, encare isso como uma bênção de Deus. Para que você leia a Bíblia e para que a gente possa valorizar os domingos. Às vezes a gente está em casa, né? E aparece um programa na TV ou um jogo de futebol. A gente se esquece da casa do Senhor e fala: tô cansado, hoje não, o programa começou, meu time vai jogar. Mas mesmo valorize os momentos da casa do Senhor. Esse momento tem servido para nós para isso. Eu recebo mensagens de alguns irmãos que falam: pastor, mas será que a gente não pode ir lá na igreja só um pouquinho? Eu falei: meu irmão, louva a Deus pela sua vida, mas vamos aguardar um pouquinho, para que a gente possa fazer isso, obedecendo às nossas autoridades. Mas não deixe de cultuar a Deus, de valorizar o ensino da palavra de Deus. Chame a sua família para esse momento. O Evangelho, meus irmãos, é de Cristo Jesus. Não é meu, não é do pastor que veio antes, não é do pastor que vai vir depois, mas é do Evangelho de Cristo Jesus. Entenda isso com profundidade. E a última coisa que eu quero mostrar, que eu falei, é que de fato o Evangelho transforma vidas. A gente às vezes é meio seletivo, não é verdade? Para pegar o Evangelho. A gente olha para algumas pessoas e diz: olha, essa aqui tem potencial, vou pregar e acho que ela vem. Às vezes a gente olha para aquela outra pessoa, talvez com alguns estereótipos que a gente quer na nossa cabeça, fala: olha, essa pessoa eu acho que não está muito no perfil, né, daquele crente presbiteriano. Mas lembre, Paulo foi um perseguidor, mas chamado pelo Evangelho de Cristo Jesus. A minha e a sua missão é pregar esse Evangelho sagrado do nosso Senhor. É não ficar aqui dizendo quem vai e quem não vai para o céu, né? Uma vez eu vi uma ilustração muito interessante quando o pastor diz: olha, nós não fazemos parte do departamento pessoal de Deus, de contratação e admissão. Nós fazemos parte da área de marketing, da propagação. Portanto, meus queridos, fale de Cristo. Ame essa palavra do nosso Deus. Que nesses momentos, às vezes de incerteza, e eu sei que a gente vive isso, lembre as pessoas que estão ao seu redor da certeza maior que a gente tem. A palavra do nosso Deus, a esperança da volta de Cristo Jesus. Às vezes a gente está tão arraigado nesse mundo que nós nos esquecemos disso. Mas lembre-se que isso vai voltar. E se você está chateado porque está em casa, é porque de fato talvez ainda não é a sua casa. Porque a sua casa é o reino celestial.
onde lá nós estaremos, não em quarentena, não enclausurados, mas no nosso habitat, onde Deus nos criou para estar, nas moradas com Cristo Jesus. Meus irmãos, que Deus te abençoe, e antes de nós encerrarmos, eu quero mais uma vez orar para que essa palavra hoje dita faça morada no seu coração, para que você encontre a paz do Senhor, que excede todo o entendimento. Bate a sua cabeça onde você está. Vamos mais uma vez nos conduzir a Deus uma palavra de oração. Senhor, como é bom entender o Evangelho de Cristo Jesus. Como é bom ouvir a Tua palavra, desse Evangelho que é sobrenatural, que nos tira, ó Deus, do foco, mas coloca Cristo Jesus, o principal motivo da pregação, e que transforma vidas. Muda pessoas que não teriam, ó Deus, motivações, humanamente falando, para irem à igreja, que não teriam incentivos, humanamente falando, para estarem lá, mas que estão. Porque não é pelo poder, não depende de quem quer ou de quem corre, mas do Senhor. Louvamos ao Senhor porque o Senhor nos escolheu. Por cada irmão aqui que hoje me assiste, e suplico a Deus as suas bênçãos para ele, para que nesses momentos em que a pandemia e muitas vezes o caos se instala na nossa cidade, no nosso país, nós possamos estar com a esperança no Senhor, no Evangelho Sagrado de Cristo Jesus. Pai querido, não nos deixe jamais esquecer das Tuas promessas, do nosso lar celestial, onde nós aguardamos, ó Pai, aguardamos a revelação de Cristo. Por isso a Tua igreja ora dizendo: Maranata, vem, Senhor Jesus. Esse é o momento que nós mais aguardamos, a Tua vinda. Nos ajude a estar preparado para ela, a estarmos com o coração aberto, com a vida certa, confessando ao Senhor, entendendo o Evangelho de Cristo Jesus. Nos ajude, Pai querido, a não esmorecer frente às tempestades, desilusões, pandemias e todas as outras coisas que acontecem, mas nos ajude a viver de forma santa nessa vida, de modo sábio. Suplicamos mais uma vez pela nossa nação, pelos nossos governantes, pelos nossos irmãos que trabalham na saúde, pelos médicos, enfermeiros, auxiliares, a todo o grupo de enfermagem, enfim, todo o grupo que trabalha no hospital, para que o Senhor abençoe essas pessoas, que sem dúvida agora tem um trabalho árduo pela frente. Sê com eles, dê ânimo e força, e que como país possamos passar, ó Deus, logo por este momento, e que o Senhor conserve, ó Deus, as pessoas, a economia, e olhe para aqueles, ó Deus, mais frágeis. Nós suplicamos isso, em nome de Jesus. Amém. Bem, meu irmão, obrigado aí por ter me acompanhado. Eu vi aqui que a gente teve uma boa frequência aqui de irmãos acompanhando. Obrigado, agradeço demais a sua atenção nesses minutos. Suplico a Deus que abençoe a vida da sua família, que abençoe a sua vida. No próximo domingo nós estaremos então em continuidade. Lembro que no domingo é às 10 horas, tá bom? Então, no próximo domingo às 10 horas nós estaremos aqui, teremos a história para as crianças no início, né? Depois também teremos a nossa mensagem, né? Continuando aqui a carta aos Gálatas e suplicando a Deus pela nossa sociedade, suplicando a Deus pela nossa nação. Que Deus o abençoe, meu querido. Obrigado pela sua presença. Uma boa noite.